Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós estamos falando dos dons espirituais. Semana passada nós falamos sobre a fé, o dom da fé. E nós aprendemos que existe a fé e o dom da fé. Fé, todo crente tem. O que é fé? Confiança. Todo crente tem. Crente tem. Agora, o dom da fé é uma medida incomum de confiança. Nós citamos aqui o exemplo de Josué, que mandou o sol parar. Falamos de Elias, que desafiou 450 profetas de Baal e disse: o Deus que fizer descer fogo do céu, esse é Deus. Isso é uma medida incomum de confiança. Então nós aprendemos que aquele que recebe o dom da fé, nada é impossível para ele. Ele rompe barreiras, derruba muralhas gigantes, porque ele tem uma confiança grande que tudo vai dar certo. E nós aprendemos que todo crente deve buscar isso, dom da fé. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Há o mesmo Espírito da grande fé. Viu? Não é só fé. Grande fé. Agora olha o que nós vamos aprender hoje. Maravilhoso isso aqui, gente. Há outro, o único Espírito, ou seja, o mesmo Espírito, concede o dom de quê? O dom de cura. Eu quero que você preste atenção nesse daqui, porque esse vai ser diferente de todos os outros que nós aprendemos até agora. O dom de cura. Você sabe que o ser humano, ele é fascinado. O ser humano, ele tem uma preocupação extrema com a saúde. O ser humano não quer morrer. Fala com alguém que ele vai morrer para você ver. Ele entra em desespero. Tem até aquela história lá, né? Do rei que teve um sonho que os dentes estavam caindo. Já quem conhece essa história? Conhece não? O rei sonhou que os dentes estavam caindo. Os dentes da boca dele. Aí ele chama os sábios. E um dos sábios diz para ele assim. Ele pergunta: vem cá, qual a interpretação desse sonho? Aí o sábio virou para ele e falou: olha, rei, isso daí significa que todos os seus familiares vão morrer. Todo mundo vai morrer. Cada dente é um familiar seu. O rei chama o guarda e fala: mata esse camarada aqui, ó. Como é que o cara vai falar? Como é que o sujeito vai falar que minha mulher vai morrer, meus filhos vão morrer? Não, mata ele. Mata. Chama outro sábio, que esse aqui não sabe de nada. Aí chamou outro. O outro já sabia do que tinha acontecido. Aí chamou o outro, contou o sonho para ele. Ó, meus dentes estavam caindo e tal. O que significa isso? Aí o outro olhou para ele e falou: ó, rei, isso é motivo de festa. Aí todo mundo já estranhou. O outro falou que era motivo de tristeza. Aí está dizendo que é motivo de festa. Qual é a interpretação? Esse sonho significa que o Senhor foi agraciado com a longevidade. E o Senhor vai viver mais do que todas as pessoas que o Senhor ama e conhece. Aí o rei falou: chama o chefe do tesouro e manda encher esse camarada de riqueza, porque esse sabe de tudo. Aí alguém disse: mas é a mesma coisa. Quando o sábio estava saindo, ele falou: vem cá,
O que você disse para o rei foi a mesma coisa que o outro disse. Porque se o rei vai viver mais do que todo mundo que ele ama, quer dizer que todo mundo que ele ama vai o quê? Morrer. E por que o outro, o rei mandou matar, e você, o rei mandou encher de riqueza? Aí o sábio responde para o rapaz: porque ninguém quer ouvir falar de quê? De morte. Eu contei a mesma coisa, falando que o rei ia viver mais do que todos. Então o ser humano, ele tem isso com ele: eu não quero morrer. E por esse motivo, o ser humano faz qualquer negócio pela saúde dele, pela longevidade dele. E aí entra um perigo muito grande. O diabo sabe disso. E pelo fato de saber isso, Satanás engana muitas pessoas. Como nós tínhamos aqui em Abadiânia, um senhor que ministrava curas. Aí alguém vai dizer para mim assim: não, bispo, mas aquilo era mentira. Que mentira, rapaz, aquilo era verdade. Ou você acha que ia vir gente do exterior e outros lugares, pessoas de grande posição social para ir lá nele? A questão não é que era mentira. A questão é qual era a origem daquele poder. Porque desde o primeiro dia nós estamos aprendendo aqui que os dons são espirituais. Não está dizendo na Bíblia que são exclusividade de quem? De Deus. São dons espirituais. Assim como Deus pode conceder a seus servos, Satanás também tem a capacidade de conceder determinadas coisas para enganar. Porque tudo que o inimigo quer é a alma das pessoas. Você já viu um ditado por aí que diz: fulano vendeu a alma para o diabo? O que significa vender a alma? Fazer uma barganha, uma troca. Algo que ele quer, algo que ele precisa, que ele deseja muito, ele troca pela alma dele. O diabo falou sobre isso lá em Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1. Lembra que o diabo tocou em tudo que Jó tinha? Tirou a família. Tirou ou não tirou? Matou os filhos de Jó? Ou não? Tirou o dinheiro? Tirou os animais? Tirou tudo? Mas ele não tinha tocado em quem? Em Jó. Aí quando Satanás volta na presença de Deus, lá no capítulo 2, né? Versículo 3, 2, 3. Coloca para mim, por favor. Jó capítulo 2, versículo 3. Aí Deus diz assim: então o Senhor perguntou, depois que o diabo já tinha tirado tudo de Jó: você reparou em meu servo Jó? Falando com o diabo. Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do quê? Do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Então Deus falou: olha, mesmo que você tenha tirado tudo que ele tinha, ele continua sendo íntegro, fiel, fugindo do mal. Olha o que o diabo respondeu para Deus, versículo 4. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. O diabo sabe que o ser humano é tendencioso a dar tudo que tem em troca de sua cura, em troca de sua saúde.
Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque antes de aprender mais profundamente sobre o dom de curar, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Deus cura quem Ele quer. Nós podemos orar pela cura? Podemos. Devemos? Devemos. Mas tudo acontece se Deus quiser. E se porventura, por algum motivo, Deus não quiser me curar, que eu continue servindo a Deus de todo o meu coração. E eu não caia no engano de Satanás. Eu não deixe a minha alma ser entregue para o inimigo em troca de uma cura, em troca de uma longevidade. Não faça isso. Porque Ele sabe que muitas pessoas, ou quase todas, barganham com Ele essa troca aí. Não faça isso. Você sabe que na história de Jó, Satanás coloca tumores malignos em Jó. Muita doença, lepra. A Bíblia fala que Jó se coçava com pedaços de telha, de barro. Se coçava, pensa. Se feria, se rasgava. E os tumores, imagina um corpo cheio de tumores, dores terríveis. Imagina que situação. Mas a Bíblia fala que Jó continuou íntegro na presença de quem? De Deus. Isso é um ensinamento para nós. Guarde isso. Não troque sua alma por nada. Amém? Voltando no dom da cura, no dom de curar. Este dom é um dos mais raros. Um dos mais raros a ser concedido por Deus. Por causa da vaidade do ser humano. Da ganância, do orgulho do ser humano. Imagina que Deus me concede aqui o dom de curar. E eu venho aqui e ele está doente. E eu ministro a cura e ele fica curado. A tendência é que eu me exalte por causa disso. A tendência é que eu venha me encher. Não, tá vendo? Eu orei. E ele ficou curado. É o que a gente mais vê. E Deus não se agrada disso. Por isso que é um dos dons mais raros. O dom de Deus não é para ser vendido. Nós aprendemos desde o início que o dom de Deus é para servir ao próximo. Servir. Então, se você quer receber em sua vida os dons de Deus, em especial o dom de curar, você precisa de buscar duas coisas primeiro. A mais importante de todas, o desejo de servir. Por que eu quero receber o dom de curar? Porque Deus tem que enxergar em você um desejo de servir. E como que esse desejo, ele passa a existir? Quando você passa a sentir a dor do outro. Quando você sofre com o enfermo, com o doente. Quando você chora, mas não um choro qualquer, não, você chora a dor dele. E você tem o desejo de ajudá-lo,
de tirar dele aquele sofrimento. Quando Deus enxerga em você esse desejo de servir, é o primeiro grande passo que você está dando para receber esse dom maravilhoso. E o segundo passo importante, você buscar a humildade verdadeira, sincera. É você conseguir se esvaziar de todo e qualquer orgulho, jactância, arrogância, prepotência, você se esvaziar mesmo, de uma maneira tão grande, que você nem pense em se vangloriar, por causa daquela cura, por causa daquele milagre que Deus te usar para ministrar na vida de alguém. Nós precisamos nos esvaziar de todo e qualquer orgulho. Esse dom é raro. Muitas pessoas foram agraciadas por Deus com esse dom. Mas pouco tempo depois, esse dom já foi recolhido por Deus. Porque deixou o orgulho entrar, a vaidade entrar, deixou a arrogância entrar. O dom não é seu, o dom não é meu, o dom é de quem? De Deus. Deus, ele concede, e você só concede alguma coisa a alguém quando você confia. Então, quando Deus concede isso a alguém, ele está confiando naquela pessoa. E infelizmente a pessoa acaba perdendo a confiança de Deus. Esse dom é tremendo. Então o dom de curar, Deus pode te conceder. Só que tem um detalhe muito grande nessa questão de cura. Todos os dons que nós aprendemos até agora, ele não depende do receptor, apenas de quem está ministrando. O dom de profecia, eu dependo que você acredite para que Deus possa me usar aqui e profetizar? Não. Se Deus estiver me usando para profetizar, você acredite ou não, o que for profetizado vai o quê? Vai acontecer. Vai acontecer. O dom de ministério, se Deus te entregar o dom de ministério, por exemplo, para você estar aqui no louvor da igreja, está aqui louvando, você depende que o outro acredite ou não naquilo que Deus te entregou para você estar aqui ministrando louvor? Não. Você não depende do receptor. Mas o dom de curar, ele depende do receptor. E eu vou te provar na Bíblia. Agora você vai entender por que muitas das vezes num culto, onde um doente é curado, outro doente não é curado. Por que muitas das vezes uma pessoa é totalmente livre das dores e a outra não? Porque não depende apenas de quem está ministrando, depende também de quem está recebendo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Forte demais essa questão do dom de curar, tremendo. Tremendo. Atos 14, versículo de número 8. Atos 14, versículo de número 8. Encontraram aí? Olha o que diz o texto sagrado. Enquanto estavam em Listra, Listra era uma cidade, um local, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Com os pés aleijados.
sofria desse problema desde quando? Desde o nascimento. E, portanto, nunca tinha andado. Paulo e Barnabé estavam fazendo uma pregação, uma ministração, e no meio daquele culto, no meio de tantas pessoas, sãs, outras enfermas, tinha um homem aleijado. Um homem que nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo o quê? Pregar. Então, assim como nós estamos aqui agora, imagina que você estava lá naquele culto, imagina que eu sou o Paulo, e você está me ouvindo pregar. E assim como eu estou olhando aqui para vocês, Paulo também estava olhando para aquelas pessoas. E teve um momento que Paulo fez o quê? Olhou diretamente para ele quem? O aleijado. Paulo olhou para ele. Agora olha que forte. E vendo que ele tinha fé para ser curado, não é o dom da fé. Paulo, quando olhou para ele, viu que aquele homem, o olhar dele era diferente do olhar dos outros. Aquele homem estava no culto, ouvindo a pregação, e o olhar dele demonstrava que ele acreditava no que o homem de Deus estava pregando. Paulo estava cheio do dom de curar, cheio do dom da fé. E aquele homem olhando para Paulo, Paulo olhando para ele, foi testificado que aquele homem tinha fé para ser curado. Aquele homem acreditava que se Deus quisesse, ele ia sair dali livre da enfermidade naquele dia. Ele tinha aquela certeza no coração dele: se Deus quiser me curar hoje, então hoje eu vou sair daqui curado, porque Deus pode fazer. Não importa se eu nasci aleijado, esse homem aí que está pregando está cheio de Deus, está cheio do dom de curar, não importa, Deus é poderoso para fazer por minha vida. Então, quando Paulo olhou e viu que aquele homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: o que Paulo disse para ele? E levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Diga glória a Deus. Agora imagina quantos doentes tinham naquele culto. Muitos. Mas quando Paulo olhava, o que Paulo enxergava era muita dúvida, muita desconfiança, muita incredulidade. E quando Paulo olhou para aquele homem, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Aquele homem estava sedento do poder de Deus. O dom de curar, ele só vai se manifestar, ou melhor dizendo, só vai se materializar se o enfermo acreditar que vai receber a cura. Ah, Bispo Paulo, mas será que é assim? Sempre que Jesus curava um doente, o que ele dizia? Lembra, não? Ele sempre dizia: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem lembra da mulher que sofria de hemorragia? 12 anos. Lembra? 12 anos, ela já tinha, está lá em Lucas 8, ela já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos e com quê? Com remédios. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade que ela morava, e ela em casa,
ela disse assim com ela mesma: se eu ao menos tocar as vestes dele, eu vou ficar o quê? Curada. Ela tinha certeza, ela tinha fé para ser o quê? Curada. Jesus cheio do dom de curar. Jesus cheio do poder de Deus. E aquela mulher sai de casa. Você encontrou aí Lucas 8? Coloca para mim, por favor. Aquela mulher sai de casa e vai atrás de Jesus. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. Você abriu aí a sua Bíblia? Lucas 8. Lucas capítulo 8. E o versículo de número 44. Lucas 8, 44 diz assim: ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia, o que, pessoal? Parou. No mesmo instante, a hemorragia parou. Versículo 45. Olha que forte isso. 45. Quem tocou em mim? Meu Deus do céu. Quem já leu na Bíblia que Jesus chorou? Quem já leu? Tem na Bíblia? Tem ou não tem? Quem já leu na Bíblia que Jesus sorriu? Quem? Eu nunca encontrei. Então, como eu imagino Jesus? Eu, uma pessoa extremamente séria, uma postura sempre, sabe? Então imagina na hora que a mulher tocou nele. Você sabe que a mulher no Oriente Médio, você viu a confusão do Afeganistão? Você viu? Você viu que o maior problema que eles estão tendo lá é em relação às mulheres? Que as mulheres estão desesperadas com medo do retrocesso? É cultura do Oriente Médio, daquelas terras lá é cultura. A mulher não pode sair de casa, mulher não pode estar onde o homem está, mulher não... Então na época de Jesus era a mesma coisa. Então uma mulher na rua tocar nele, num homem, e detalhe, com hemorragia, com fluxo de sangue, a mulher era considerada imunda, vai morrer. A pena era apedrejamento. Então imagina quando Jesus, a multidão, aí Jesus grita assim: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, o que Pedro disse? Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. O que Pedro disse para ele? Tem um monte de gente o quê? Tocando no Senhor. Esse negócio aqui está um tumulto. Como é que o Senhor pergunta no 46, quem te tocou? Não tem como saber, mestre. Olha o 46. Jesus, no entanto, disse, presta atenção agora o que Jesus disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o quê? Poder. Diga glória a Deus. Sabe do que Jesus estava falando? O dom de curar. Jesus estava dizendo assim: eu senti que exalou de mim aqui agora o poder de cura. Jesus disse, senti que de mim saiu o quê? Aí eu vou te fazer uma pergunta.
O Pedro não acabou de falar que tinha muita gente apertando e tocando nele? Tinha ou não tinha? Dentre aquelas muitas pessoas, será que não tinha outros doentes? Será que não tinha outros enfermos? Só que sabe aquela pessoa que toca tipo assim, ó, vou tocar para ver o que acontece? É igual a pessoa, vou na igreja para ver o que acontece. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. O dom de curar, ele vai estar em quem ministra. Não quer dizer que vai estar no pastor, não. Às vezes tem um culto que é o obreiro que Deus concedeu o dom de curar para ele ali. Não sei. Às vezes é um membro. Às vezes é um membro. Eu me lembro de uma cena, uma situação. Vou contar um testemunho meu. Eu estava no culto. E eu estava com uma dor terrível no meu braço. Já fazia meses. Era uma dor parecia no nervo. Eu já não levantava mais o braço. Eu já não... Para dormir eu não conseguia deitar em cima do braço. Eu acho que foi fazendo força em alguma coisa, machucou. E aquilo eu vinha sempre pedindo a Deus, Senhor, me cura. Eu creio que o Senhor tem poder para curar. Eu creio que o Senhor tem poder para abençoar. Usa alguém. Me cura, por favor. Até para fazer o culto estava difícil. Para segurar o microfone eu não estava dando conta. Para você ter ideia, já faziam meses. Aí eu lembro de um culto, um dia assim, poucas pessoas. E tinha uma senhora lá, uma irmã. Mulher de Deus, ó, anos na presença do Senhor. E o cabelão na mulher assim, ó. A mulher não cortava o cabelo não, só tirava as pontinhas, só para acertar. Ela tinha muitos e muitos anos que ela tinha estado numa congregação e ela tinha o hábito de não cortar o cabelo. Amém. E aquela mulher era uma mulher assim, cheia de Deus mesmo, sabe? E aí, eu pedindo a Deus, Senhor, usa alguém. Usa alguém. Senhor, me ajuda. Eu creio na cura. E aí um dia no culto, não sei o que aconteceu assim, que eu peguei do nada. Eu estiquei a mão assim, encostei na mulher, no cabelo da mulher. Pensa no choque que eu tomei. Pensa no choque que eu tomei. Pum! Eu tirei a mão e falei, eita, tem um negócio errado aqui. E aí o culto foi acontecendo. E eu movimentando o braço, eu nem lembrei que o braço doía. E aí eu comecei a perceber aquilo tal. Falei, meu Deus, eu estou curado. Aí no final do culto, aí a mulher tá assim tal. Ela veio conversar comigo, ó, pastor, tudo bem? Tudo bem, mano. Olha o pé aqui, ó. E a mulher veio andando, tudo bem, pastor, tudo bem, mano. Mas que eu vi que não dava para ir mais, eu falei, irmã, peraí, deixa eu falar um negócio para a senhora. Irmã, aquela hora que eu encostei na senhora aí, e eu tomei um choque. E olha, eu senti uma dor. Ela falou, glória a Deus, pastor. Hã? Falei, que choque é esse, irmã? Mas eu sei que a curou, irmã.
Ela falou, glória a Deus, pastor, o senhor não é a primeira pessoa que me fala isso não. E ela dizendo que ela sempre colocava a vida dela diante de Deus, e sempre orando, dizendo, Senhor, eu quero servir. Eu quero servir. Quem precisa, usa a minha vida para servir. Então o que eu estou pregando para você aqui nessa noite, eu vivi e estou aprendendo junto com você. Um dom extraordinário como esse só vai ser derramado sobre a pessoa que tem o desejo de servir. Se eu perguntasse aqui agora, não responde para mim não. Eu quero que você busque a verdade mais profunda da sua alma. Por que você gostaria de receber o dom de curar? Talvez nunca passou por nós lá no profundo esse desejo de servir. Para Deus entregar, Ele tem que encontrar isso lá na alma, lá no íntimo. Eu quero servir. Você sabia? Olha que interessante que eu vou falar. Que o crente tem dificuldade para entender isso, e muitas das vezes o espírita não. O espírita está lá e você vai conversar com ele, ele fala, não, eu só quero servir, fazer caridade, ajudar. E nós crentes às vezes temos tanta ganância na alma da gente, tanto desejo de aparecer. Sabia que a gente tem um problema com o aparecer? Sabia que a gente sempre quer um aplauso, um destaque, uma honra? Esse é o nosso maior inimigo, nós mesmos. Eu aprendi uma vez com um homem de Deus que falava assim, olha, sempre que você for orar, ore desse jeito, Senhor, me liberta de mim mesmo. Às vezes a gente pede muito a Deus para nos libertar das coisas, espíritos imundos, sendo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente tem essa necessidade de ser reconhecido, de alguém enxergar a gente. Enquanto a gente pensar assim, Deus não vai conceder essas coisas maravilhosas a nós, porque se Ele conceder, é para que Ele apareça, Ele seja glorificado, Ele receba a honra, e não eu, e não você. Então olha o que Jesus disse, volta comigo aqui em Lucas 8,46. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o quê? Poder. Olha o 47 agora. Olha o 47. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou o quê? Começou o quê? Em outras palavras, ele já sabe que sou eu. E agora? Será que eu vou ser apedrejada? Tudo que eu queria era só ser curada. Começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ela explicou, olha, eu estava doente, tinha 12 anos, eu não aguentava mais o sofrimento, a dor, o desespero, eu não suportava. Então hoje eu disse lá em casa, eu vou até ele, e se eu pelo menos tocar nele, eu creio que eu vou ficar o quê? Curada. É isso. O que talvez está faltando para você receber a cura que você precisa é isso. Você acreditar que realmente quando alguém estiver ministrando a cura sobre você, você vai ficar curado. Tem que ter essa empatia, tem que ter entre quem está ministrando e quem está sendo ministrado. O dom da cura só funciona assim, desse jeito. E aí ela explicou.
E o que Jesus disse para ela no versículo 48? Então ele lhe disse. O que Jesus disse? Lê de novo. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Então aquela doente, aquela enferma, voltou para casa como? Curada. E os outros que estavam tocando nele para ver o que acontecia? Recebeu nada. Receberam nada. Porque o Todo-Poderoso Deus, Ele não pode ser tentado ou testado por ninguém. Você acha que Deus vai deixar você ficar testando Ele? Deixa eu ver aqui se dá. Eu não. Viu? Falei que esse negócio era enganação, que não dava nada. Quem já ouviu alguém que um dia buscou alguma bênção em Jesus e não recebeu, e depois saiu falando mal e até hoje fala mal das coisas de Deus, da igreja? Quem conhece alguém assim? É porque Deus não tinha poder de abençoar aquela pessoa? Deus tinha poder, Deus tem poder. Só que aquela pessoa foi testar quem? Jesus. Irmão, o Senhor não nos deve nada. Ele não deve nada para ninguém. Então, para com esse negócio de testar Jesus, tentar. Não dá certo. Ou você acredita, ou você não acredita. E eu posso pegar aqui inúmeras passagens. Lembra dos cegos? Quando foram procurar Jesus, 2 cegos, Jesus olhou para eles e falou assim: o que vocês querem? Está lá em Mateus. O que vocês querem? Aos cegos: nós queremos enxergar, Senhor. Aí Jesus falou: vocês acreditam que eu tenho poder para fazer vocês ficarem curados? Aí eles disseram: sim, Senhor, nós acreditamos. Qual foi a resposta de Jesus? Faça-se-vos, aconteça com vocês, conforme a sua fé. Jesus estava cheio do dom de curar? Estava ou não estava? Mas para a cura acontecer, aqueles homens tinham que acreditar que ia acontecer. Tinham que ter certeza que ia o quê? Acontecer. Aí a Bíblia fala que aqueles homens creram e saíram de lá enxergando. Saíram de lá curados. Então eu quero que você leve daqui hoje o seguinte entendimento: Deus tem poder para te conceder o dom de curar, se você tiver o propósito de servir. Se você estiver vazio de você mesmo, se você não estiver cheio de preocupação em ser reconhecido, Deus pode conceder a você, para você servir a sua família, para você servir a sua vizinhança, para você servir o seu colega de trabalho. Você teria coragem de servir o seu inimigo? Ah, não, Bispo Paulo, não. Meu inimigo não. Ainda tem gente que diz: porque ele só está pagando o que ele fez. Por que Deus te concederia o dom de curar? O dom de curar não é para a sua glória, não é para a sua honra. Então, quando a pessoa tem o desejo de servir, ela não se preocupa em quem ou a quem ela vai servir. Quando Jesus esteve nessa terra, Ele curou enfermos? Curou ou não curou? Libertou endemoniados? Prosperou pessoas que estavam na miséria? Restaurou famílias? Ressuscitou mortos? E no final esse povo fez o que com Ele? Crucificaram Ele. Ele sabia que o final seria a cruz? Sabia ou não sabia? Mesmo assim Ele deixou de servir? Esse é o segredo do dom de Deus. Quer receber o dom de Deus? Tenha em você o desejo de servir. É você que precisa da cura? Então creia quando a cura estiver sendo ministrada sobre a sua vida. Acredite quando a cura estiver sendo ministrada.
Porque aí vai acontecer de verdade. Quem entendeu a palavra de hoje? Você já viu que às vezes é uma criancinha de 2 anos, 3 anos, na pureza total, porque uma criança de 2, 3 anos é pura mesmo, é pura, total, e às vezes vê alguém doente assim, e ela vai lá e, não, Jesus te cura, Deus te cura, ao invés da pessoa dizer, eu creio, não, ai que bonitinho, né? É assim ou não é assim? Sabe por quê? Porque a pessoa não acredita naquilo que está sendo ministrado. Mas é uma criança, Bispo Paulo. Mas é pura, muito mais pura do que o pastor. Mas não, a pessoa, ai que bonitinho o filho de fulano, né? Veio aqui, botou a mão na minha perna. Ai que coisa linda, né? Vai crescer, vai ser uma benção. Não, irmão, ele já é uma benção ali. É você que não está recebendo aquilo que está sendo ministrado. O segredo para receber é acreditar que Deus está te curando. Fica de pé no seu lugar. Que maravilha. Cada domingo é um dom espiritual. E domingo que vem vai ser o dom de operações de milagres. Esse daí também, meu amigo, olha, operações de milagres. É aquela pessoa que Deus concede o dom de fazer com que a natureza, olha que forte que eu vou dizer, a natureza se modifique. Você consegue imaginar uma coisa dessa? É aquele que consegue fazer. Vai além. O Sol Pará também é. A natureza se modifique. O inimaginável se torne real. Nós vamos aprender isso aqui domingo que vem. Já te ensinei a receber o dom de curar, não te ensinei? Te ensinei quais são os passos que você tem que dar, não ensinei? Já te ensinei também a ser curado, não ensinei? Tem gente que vem para o culto, meu amigo, mas vem naquela sede. Hoje, quando o pastor ministrar, hoje que eu vou ser curado. É hoje. Pronto, não dá outra. Se o dom de curar for derramado no pastor naquele dia, se o pastor tiver cheio do dom de curar, que ele ministrar, pá! Aí o outro está doente. Vou lá no culto, né? Quem sabe acontece alguma coisa na minha vida hoje? Sabe o que vai acontecer? Nada. Vai sair frustrado. Esse pastor aí não é de Deus não. Aquele outro que estava pregando outro dia é mais de Deus do que esse. Porque aquele outro lá pregou e a irmã do lado lá ficou curada. Se fosse aquele outro hoje, eu ficava curada também. Aquele pode estar cheio do dom de Deus, e o outro também pode estar cheio do dom de Deus. Mas tanto aquele que recebeu a cura naquele dia acreditou, que se você acreditar também hoje, você recebe. Não coloca a culpa ou o peso no outro só não. Para receber a cura é meio a meio. 50% é a parte de quem está cheio do dom de curar. 50% é a parte que você tem que estar cheio de fé para receber.